Shalom, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a paz soberana do nosso Senhor, aquela que acalma o mar revolto e traz luz às trevas mais profundas, esteja agora com cada um de vós. Que Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, derrame uma unção de consolo e força sobre todos que, por um desígnio do Espírito Santo, clicaram neste vídeo no momento de sua maior angústia. Eu não sei qual é o deserto que você está atravessando, nem o tamanho do abismo que parece querer te engolir nesta noite, mas eu conheço o Deus que abre caminhos onde não existe saída. Eu creio que hoje, sob o peso deste clamor pelos desesperados, o seu grito de socorro será ouvido no mais alto trono da glória. Por que eu afirmo isso? Porque servimos ao Deus que não despreza um coração quebrantado, aquele que conta cada uma das suas lágrimas e as transforma em pérolas de vitória. Não importa se você se sente no fim da linha ou se o desespero bateu à sua porta com violência. Diante da autoridade de Jesus, todo gigante cai e toda tempestade se aquieta. O seu socorro não vem dos homens, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Prepare o seu espírito, pois esta oração não é apenas um som, é um portal de livramento para sua alma cansada. Muitas vezes o desespero não vem de fora, mas de dentro. É aquele silêncio ensurdecedor que grita na sua mente que não há mais jeito, que as portas se fecharam e que você está sozinho. Mas eu venho aqui hoje para desmentir o inferno na sua vida. A imagem que você vê de alguém em oração sob a luz de uma vela simboliza a pequena chama de fé que ainda resta em você. E Deus não vai deixar essa chama se apagar. Por que você se sente desesperado? Talvez porque você tenha olhado demais para o tamanho das ondas e se esquecido de quem caminha sobre elas. Nesta oração de clamor, vamos buscar a restauração da sua visão espiritual. Você voltará a enxergar as mãos de Deus operando nos bastidores da sua história. Enquanto o mundo dorme, o Pai está trabalhando na sua causa. Eu ordeno que todo espírito de angústia que aperta o seu peito e rouba o seu ar, comece a bater em retirada agora. O desespero é a arma do inimigo para te paralisar. Mas o louvor e o clamor são as suas armas para vencer. Respire fundo. O Senhor está soprando o fôlego da vida sobre os seus ossos secos neste exato momento. A partir de agora, a sua oração deixa de ser um lamento e passa a ser uma declaração de confiança. Senhor meu Deus e meu Pai, entramos agora no âmago deste clamor. Olha para este filho, para esta filha, que não aguenta mais o peso da insônia e da ansiedade. Pai, o desespero muitas vezes se manifesta na calada da noite, quando as defesas caem e os medos se tornam gigantes. Mas hoje, nós levantamos um escudo de fogo ao redor desta cama. Eu decreto que ao encostar a cabeça no travesseiro, o teu Espírito Santo ministrará uma paz que o mundo não pode dar e nem tirar. Todo pensamento invasivo, toda lembrança de trauma e todo medo do amanhã seja dissipado pela tua luz. Restaura o sono, Pai, que seja um sono profundo, restaurador e livre de pesadelos. Que a mente deste desesperado seja lavada com a água pura da tua palavra. Nós repreendemos o espírito de confusão e de tormento. Senhor, que os teus anjos montem guarda nos 4 cantos deste quarto. Eu profetizo que amanhã trará uma nova esperança, mas que a noite trará o descanso dos justos. Você não vai mais acordar assustado, você vai acordar renovado. A resposta de Deus para o seu cansaço é o colo dele. Deite-se em paz, pois o Senhor te sustenta. Há correntes que não são de ferro, mas que prendem a alma
com uma força terrível. São as algemas da culpa, do remorso e do sentimento de inutilidade que o desespero alimenta. Por que você se sente sem saída? Porque o inimigo colocou uma venda nos seus olhos para que você não veja o banquete que Deus preparou para você. Mas neste momento de clamor, eu invoco o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Que todo nó espiritual na sua garganta seja desfeito. Que toda opressão que esmaga o seu peito, impedindo você de respirar a liberdade dos filhos de Deus, seja despedaçada agora. O Senhor está dizendo: basta, chega de viver sob o domínio do medo. A sua desesperança é uma mentira que as trevas contaram. Mas a verdade é que o Messias já pagou o preço pela sua paz. Sinta agora um calor celestial envolvendo o seu corpo. É o Espírito Santo removendo os espinhos da sua mente. Você não é um erro. Você não é um caso perdido. Você é um projeto de Deus que deu certo. E a sua história não termina no vale. Ela termina na montanha da exaltação. Receba agora o perdão, receba a absolvição e sinta as correntes caindo ao chão enquanto você adora no silêncio do seu coração. Muitos estão assistindo este vídeo porque o medo do futuro se tornou um gigante que grita todos os dias na sua porta. O desespero vem quando olhamos para as mãos vazias, para as contas que não fecham ou para o relacionamento que se desfez. Mas escute bem, o Deus a quem clamamos hoje é o Deus da provisão e da restauração. Ele não é pego de surpresa pela sua crise. Quando você se sente desesperado, o Senhor se levanta do trono para ser o seu escudo. Não temas as más notícias, pois o seu coração deve estar firmado no Senhor. Eu profetizo que a partir desta noite a sua coragem será restaurada. Onde havia pavor, haverá ousadia. Onde havia recuo, haverá avanço. O gigante que te afrontou hoje, você não o verá mais amanhã, pois o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O desespero perde a força quando encontra uma alma que decide confiar contra a esperança. A sua fé, por menor que pareça, é a arma que derruba o Golias da sua vida. Prepare-se, porque o que Deus vai fazer nas próximas horas será motivo de espanto para aqueles que duvidaram de você. A luz que emana desta oração está cegando os olhos do devorador e iluminando o caminho da sua prosperidade integral. Pai amado, este clamor alcança agora aqueles que estão com a alma em carne viva. Pessoas que foram traídas, abandonadas ou que perderam o sentido da vida. Senhor, derrama o teu bálsamo de Gileade sobre cada ferida aberta. O desespero muitas vezes é o grito de uma alma que dói, mas tu és o médico dos médicos. Cura as memórias traumáticas, limpa as cicatrizes do passado e traz o refrigério que só a tua presença pode proporcionar. Eu ordeno que todo espírito de morte, de suicídio e de autoflagelação saia agora dessa vida. O sangue de Jesus tem poder para restaurar a alegria da salvação. Sinta agora o toque suave do Senhor em sua cabeça, ungindo você com o óleo da alegria em vez de luto. Você vai voltar a sorrir, você vai voltar a sonhar e você vai voltar a ter prazer nas coisas simples. O desespero está sendo substituído por uma esperança viva que não decepciona. A luz da vela na imagem simboliza que mesmo na noite mais escura, a presença de Deus é uma luz que nunca se apaga. Deixe que essa luz penetre nas áreas mais sombrias da sua existência e remova toda a amargura. O Senhor está te reconstruindo por dentro, peça por peça, para que você seja um monumento da sua graça. A ansiedade é o combustível do desespero,
fazendo você viver um futuro terrível que ainda nem aconteceu. Mas hoje, neste portal de oração, nós estabelecemos um limite para a sua mente. Até que virá a tua ansiedade e não mais adiante. Eu declaro que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, montará a guarda sobre os seus pensamentos. Você não será mais escravo das possibilidades negativas. A resposta de Deus para a sua pressa é o descanso. Aprenda a lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Enquanto você ouve este clamor, imagine-se entregando um pacote pesado nas mãos de Jesus. Esse pacote contém todas as suas dúvidas e temores. Sinta o alívio imediato. O desespero morre quando a confiança nasce. Você pode dormir tranquilo hoje, porque o amanhã não pertence ao acaso, pertence a Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu profetizo uma noite de sono como você não tem há anos. Um sono onde o seu corpo relaxa e o seu espírito se fortalece. A tempestade lá fora pode continuar, mas dentro do seu barco, o Mestre está presente e Ele deu a ordem de acalmar. Receba essa calmaria agora e deixe que o silêncio da paz divina domine o seu ambiente. Muitas vezes o desespero bate à nossa porta através da a falta de recursos, a falta de pão, a falta de uma oportunidade. Mas eu quero te dizer que o Deus a quem clamamos nesta noite é o Jeová Jiré, o Senhor que provê. Se você se sente desesperado porque não vê como as contas serão pagas ou como sua família será sustentada, entenda que o seu sustento não vem da economia deste mundo, mas do tesouro inesgotável do céu. O desespero tenta te convencer de que o recurso acabou, mas a fé te mostra que a fonte é eterna. Eu profetizo que enquanto você dorme, portas de provisão que estavam lacradas por anos serão abertas. O Senhor enviará os recursos de lugares que você nem imagina. Não se desespere diante do celeiro vazio. Lembre-se da viúva de Sarepta, cujo azeite e farinha não faltaram porque ela confiou na palavra profética. Eu decreto que a escassez sai da sua casa agora. O espírito de miséria que traz o pavor do amanhã é repreendido em nome de Jesus. Você terá o suficiente para o seu sustento e para ser uma bênção na vida de outros. Deus está organizando o seu cenário financeiro agora. Receba a clareza para administrar o que virá e a paz para esperar o milagre que já está a caminho. O seu socorro vem do Senhor. O desespero adora a escuridão, mas ele foge diante do amanhecer. Eu quero profetizar sobre o seu despertar. Amanhã, ao abrir os olhos, você não sentirá mais aquele peso sufocante que te acompanhou nos últimos dias. O Senhor está renovando as suas misericórdias sobre a sua vida. Agora mesmo, a cada manhã, Deus nos dá uma página em branco para escrevermos uma nova história. Por que você ainda se prende ao erro de ontem ou ao medo de hoje? Deixe que o choro fique no passado. Eu decreto que o sol da justiça nascerá sobre a sua vida com cura e libertação em suas asas. Você vai acordar com uma força que não é sua, com uma alegria que não depende das circunstâncias e com uma certeza inabalável de que Deus está no controle. A resposta para o seu desespero é a ressurreição da sua esperança. Aquilo que você dava como morto, seu casamento, sua empresa, seus sonhos, vai voltar a respirar. O Senhor é especialista em trazer vida onde havia morte. Sinta o vigor de Deus invadindo o seu espírito. Amanhã será o dia em que você dirá: até aqui me ajudou o Senhor.
Prepare-se para um dia de notícias inesperadas e de favores imerecidos, pois a mão de Deus se moveu em resposta ao seu clamor. Pai, neste momento de clamor intenso, eu intercedo por aqueles que sentem que Tu estás em silêncio. Aqueles que oram, jejuam e choram, mas parece que o céu é de bronze. Senhor, quebra esse silêncio agora. Revela-te a este coração desesperado de uma forma tão real que não restem dúvidas do Teu cuidado. Muitas vezes o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho. Ele está trabalhando naquilo que você não pode ver para te entregar algo que você não pode imaginar. O desespero tenta te fazer desistir no último minuto, mas eu te digo, aguenta firme. A sua vitória está mais perto do que você imagina. O silêncio está prestes a ser rompido pelo som de portas se abrindo e de correntes se quebrando. Eu repreendo todo espírito de dúvida e de incredulidade que tenta roubar a sua paz. Deus ouviu o seu primeiro suspiro de oração. Ele não ignora o clamor do aflito. Sinta agora a presença doce do Espírito Santo, confirmando que a resposta já foi liberada. Você não precisa mais gritar de pavor. Agora você pode falar em tom de agradecimento. A gratidão é a prova final de que você acredita no que Deus prometeu. A luz da esperança está brilhando mais forte agora, dissipando toda a confusão mental. Você tem um Pai que te ama e que luta as suas batalhas. O desespero é muitas vezes uma armadilha armada para te fazer tomar decisões erradas sob pressão. Mas hoje, o Senhor está desfazendo cada cilada. Eu decreto que nenhum laço do passarinheiro e nenhuma peste perniciosa terá poder sobre a sua vida. O inimigo tenta aproveitar o seu momento de fraqueza para te sugerir caminhos de atalho que levam à destruição. Mas o Espírito Santo é o seu guia fiel. Ele te dirá: este é o caminho, andai por ele. Eu blindo agora a sua mente contra as sugestões de desistência. A sua vida é preciosa demais para ser entregue nas mãos do desespero. O Senhor coloca hoje um capacete de salvação sobre você, protegendo os seus pensamentos de toda seta inflamada do maligno. Você está escondido no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente você descansará. Sinta a segurança de ser guardado por aquele que nunca dorme. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. A paz que agora inunda o seu quarto é o selo de proteção divina. Você pode fechar os olhos e descansar, pois o anjo do Senhor está acampado ao seu redor. O mal pode até chegar perto, mas não terá permissão para tocar em você ou na sua família. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você já percebeu que o desespero tenta roubar o seu tempo, fazendo você sentir que está sempre atrasado? Mas nesta noite, o Senhor está alinhando o seu relógio com o relógio do céu. Por que você se desespera com o tempo que passou? Deus é o dono do tempo e Ele pode restaurar os anos que foram consumidos pelo gafanhoto da preocupação. Enquanto você se prepara para dormir, entenda que o seu descanso faz parte do seu propósito. Jesus, ele dormia no meio da tempestade porque confiava na soberania do Pai. Hoje você fará o mesmo. Eu decreto que a agitação da sua alma cessa agora. O Espírito Santo está organizando os seus pensamentos, separando o que é prioridade do que é apenas barulho. A resposta para o seu caos é a ordem divina. Você não precisa mais correr desesperado. Você vai caminhar com passos firmes e decididos. A partir de amanhã, você terá uma percepção espiritual aguçada para identificar as oportunidades que Deus colocará no seu caminho. O desespero te cegava, mas o descanso te dará visão.
Receba a unção da sabedoria que vem do alto. Deus está preparando o seu coração para receber o muito que Ele tem para te entregar. E isso começa com uma mente pacificada e um coração que sabe esperar no Senhor. Neste momento, eu quero que você mude a sua postura. O desespero te fez curvar a cabeça, mas o Senhor te convida a levantar o rosto. Comece a agradecer, ainda que em sussurros, pela vitória que você ainda não viu com os olhos físicos, mas que já sente com os olhos da fé. A celebração antecipada é o maior terror para o inferno. Quando você louva no meio da dor, você prova que o seu Deus é maior que o seu problema. Eu profetizo que o som das correntes, texto padrão, sela agora a sua entrada em um novo tempo de milagres e respostas. O que parecia impossível aos seus olhos tornou-se o palco para a glória de Deus se manifestar. Alegre-se, pois o seu nome está gravado nas palmas das mãos do Criador e Ele não se esqueceu de você por um segundo sequer. Chegamos ao ponto de entrega total da sua noite. Pai, nós selamos agora cada palavra liberada neste clamor. Senhor, que o sono deste teu filho seja um santuário de paz. Nós proibimos qualquer investida do maligno durante as horas de repouso. Que o corpo recupere a vitalidade, que a mente se renove e que o espírito se fortaleça na tua presença. O desespero não tem mais lugar aqui. Ele foi expulso pelo amor perfeito que lança fora todo medo. Eu declaro que este quarto está cercado por uma muralha de fogo. Você pode fechar os olhos agora com a confiança de uma criança que dorme no colo do pai. Amanhã, ao despertar, a primeira coisa que virá à sua mente será uma canção de gratidão. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará, menos nem paz, nem sono, nem provisão. Receba o beijo de Deus na sua alma ferida e sinta o refrigério que vem do trono da graça. A tempestade passou e o que ficou foi a rocha. Inabalável sob os seus pés descanse, querido. Após o general de guerra montou guarda à sua porta. Ninguém tocará na sua paz, pois ela foi selada pelo Espírito Santo de Deus. Tenha uma noite de sono restaurado, profundo e repleto da presença divina. Finalizamos este clamor pelos desesperados com a certeza de que o céu ouviu o nosso grito. Que a bênção de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo fiquem com você hoje para todos sempre. Eu decreto que este vídeo foi o divisor de águas que você tanto pediu. A partir de agora você não caminha mais sozinho. O portal de oração estará sempre aqui para ser o seu braço direito na guerra espiritual. Não se esqueça, você é mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. O desespero morreu hoje neste altar de oração. Amanhã é o dia do seu testemunho. Amanhã é o dia da sua virada. Vá em paz, com o coração leve e a alma alimentada pela verdade da palavra. Se este clamor tocou o seu coração, deixe o seu amém e o seu pedido de oração nos comentários, pois continuaremos intercedendo por você. Compartilhe esta luz com alguém que também está desesperado, para que a corrente da vida alcance os que estão na sombra da morte. Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Amém, amém e amém. Agora, desliga as preocupações e deixa que o Senhor cuide de tudo enquanto você descansa.